Olá, turma. Aqui é o professor Diego, do canal Tecmática. E no vídeo de hoje, mais uma questão de análise combinatória que nos diz o seguinte: de quantas maneiras 9 pessoas podem se sentar em 3 cadeiras? Turminha, sempre importante, igual eu falo em todos os vídeos de análise combinatória, você buscar uma compreensão para além de simplesmente substituir valores em fórmulas. As fórmulas são importantes? Sim, porque são generalizações de determinadas conclusões e reflexões que você tira através do entendimento do que seria uma análise combinatória, ok? Então, nada mais é, nesse ponto, uma tentativa de contar uma determinada situação com base em algumas premissas. E nesse caso específico, nós temos 9 pessoas, beleza? Então, são essas 9 pessoas e nós queremos contar, ou nós queremos saber de quantas maneiras essas 9 pessoas podem se organizar nessas 3 cadeiras. E aí, turma, eu chamo vocês para pensarem no seguinte, ou na seguinte situação. Se nós escolhêssemos, né, essas 3 pessoas aí, e aí eu vou até marcar para você, essa é a primeira pessoa que está aí considerando a ordem ali, essa a terceira e aqui a quarta pessoa, nós teríamos uma maneira de organizar essas pessoas. Entendido? E aí presta muita atenção, porque agora, considerando as mesmas 3 cadeiras, a gente muda só as 2 últimas pessoas. A mocinha ali que é a quarta e a que é a terceira trocaram de lugar. Então, quando eu faço essa troca, é de extrema importância que vocês tenham entendimento que aqui é uma maneira, aqui é uma outra maneira. Não necessariamente a primeira e a segunda, mas coloquei ali para vocês entenderem que são 2 maneiras diferentes de organizar essas 9 pessoas. Por quê? Nós precisamos lembrar que ali estão as mesmas 3 pessoas e que essas mesmas 3 pessoas podem se organizar de várias formas diferentes, beleza? E isso também nos permite lembrar que essas 3 pessoas vão começar a ser substituídas também. E para cada pessoa que eu substituo, igual agora veio esse rapaz aqui, ó, ele vai fazer o papel que essa moça fez. Se ela ocupou esse local nessa segunda cadeira azul 3 vezes, ele também vai ocupar 3 vezes. Se ela ocupou 4, ele também vai ocupar 4 e assim vai acontecer em cada uma das posições. Então, isso, né, digamos assim, processo é o que a análise combinatória permite que você faça de uma maneira mais prática, porque o nosso objetivo é contar todas essas maneiras. Então, quando eu sei que eu tenho 3 cadeiras quaisquer e que eu tenho 9 pessoas, ou seja, eu tenho 9 pessoas para sentar em 3 cadeiras, eu posso, pelo princípio multiplicativo, que é aquele que nos remete àquela o diagrama de árvore, você visualiza bem que tem a primeira pessoa, ou seja, aqui nós teríamos 9 possibilidades, porque pode ser qualquer, né, quaisquer uma das 9 pessoas. E aqui no diagrama de árvore, você lembra que essa primeira pessoa, ela pode, né, depois estar associada a outras 8 pessoas. E por que que isso acontece, turma? Porque se uma das pessoas já ocupou esse local, aqui você tem uma a menos. E aí, só que vocês precisam lembrar também que quando nós fazemos esse diagrama, essa daqui, ó, essa forma, é só para uma pessoa. Nós vamos ter isso aqui para 9 pessoas. E isso nos dá a dimensão completa do quão grandioso é, do quão complexo seria contar isso daqui. Beleza? Só tentando remeter vocês um pouco à ideia do diagrama, porque ele é de extrema importância para que a gente possa justificar o uso desse princípio multiplicativo. Então, sabendo que na segunda cadeira azul uma outra pessoa já sentaria, independente de qual seja, porque aqui a gente está testando maneiras e não alguém específico, nós teríamos 7 possibilidades para a última. A partir daqui, turma, 9 vezes 8, 72, e 72 vezes 7, 7 vezes 7, 49, ou seja, 490, 2 vezes 7, 14, 490 mais 14, nós teríamos 504 maneiras diferentes de organizar essas 9 pessoas em 3 lugares.
em 3 lugares, combinado? Então esse é o modo mais intuitivo. Pode parecer assim que não criou conexão nenhuma, talvez por você não dominar o início da matéria, que é aquele no qual fala o sentido de nós utilizarmos a análise combinatória, é aquele que mostra o diagrama de árvore para você entender o que seria uma combinação, uma contagem de determinadas situações com determinados elementos, ok? Mas para esse problema específico, usando o princípio multiplicativo, aqui seria o suficiente. Vamos ver como que ficaria isso utilizando a fórmula. Já utilizando a fórmula, turma, seria um arranjo. Por que seria um arranjo? Lembra do que eu comentei em outros vídeos. Nesse caso, nós temos os mesmos elementos, ok? E a ordem desses elementos importa. Porque se a ordem não importasse, vou dar um exemplo para vocês. Se eu tivesse essas 9 pessoas e eu quisesse, digamos, determinar quantos trios diferentes eu poderia separar, aí a ordem não importa. Porque se é um trio no qual essa pessoa está sentada na primeira, na segunda, na terceira cadeira, não importa, continua sendo o mesmo trio de pessoas. Mas nesse caso não. Eu queria saber a quantidade de maneiras que essas pessoas podem se organizar em 3 cadeiras. Então é importante saber a ordem. Como é importante saber a ordem? É um arranjo no qual o número de elementos seria 9 e a quantidade, né, de posições, ou seja, o agrupamento seria no caso de 3 em 3. Então eu tenho um arranjo de 9 elementos tomados ou agrupados 3 a 3, no qual o n é igual a 9, então nós temos 9 fatorial sobre 9 menos 3, isso tudo fatorial. Então aqui o arranjo de 9 elementos tomados 3 a 3 é igual a 9 fatorial sobre 6 fatorial. Lembrando de o porquê, né, que nós podemos vir aqui para baixo e falar que isso é 9 vezes 8 vezes 7, nós justificamos com a seguinte situação, turma, que 9 fatorial nada mais é do que 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E o 6 fatorial, turma, nada mais é do que 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, quando eu multiplicasse tudo isso aqui, resultaria no mesmo valor aqui de baixo, que por sinal é 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120, vezes 3, 360, vezes 2, 720, vezes 1, 720 dividido por 720, daria 1. Então, restaria só o 9 vezes 7, vezes 8, que nós já acabamos de calcular, que seria exatamente 504 maneiras de 9 pessoas sentar-se em 3 cadeiras diferentes, beleza? Espero ter ajudado, um abraço e até a próxima.